Então vamos lá. Tá? Para a aula de hoje nós vamos trabalhar então com botões, né? Como trabalhar botões no Bootstrap. Eu já vou deixar pronto aqui, olha, né? Dentro da página do W3 Schools, em BS4 Home, tá? Eu vou deixar aqui o nosso Trait já no jeito, tá bom? Então ele já traz esse exemplo aqui fácil, né? Mas eu vou limpar isso tudo. Ou melhor, eu vou limpar somente parte. Olha, essa parte do Jambroton eu estou limpando, né? A parte dentro do container aqui, né? Eu vou limpar toda ela, porque aí eu trabalho só o que é necessário para mim. Então eu vou deixar somente aqui uma camada para o container, tá? Somente esse div do container aqui, só para a gente ganhar tempo, né? Não há necessidade agora de apagar tudo, tá bom? Então ainda vai ficar em branco, né? E aqui dentro nós vamos colocar os nossos exemplos, tá ok? Voltando aqui, e aí sim, agora posicionando, né? Nós vamos trabalhar aqui sobre o nosso tutorial de botões, né? Então, para trabalhar com botões, o Bootstrap ele vai fornecer aí diferentes estilos, né? Para trabalhar com botões. Na verdade, são dois estilos, né? De botões. Ou eu vou usar ele, né? Com um fundo sempre associado nas cores, né? Que nós já vimos lá em cores, né? Tanto na cor de texto quanto na cor de fundo, quanto também em alertas, né? A gente já viu aí, né, esse padrão de cor primário, quando eu preciso dar aí, né, um destaque importante para um determinado texto, ou sucesso, quando eu preciso mostrar aí alguma coisa de operação, né, uma operação que foi executada com sucesso, danger para erro, warning para amarelo, tá? Então aqui eu tenho o meu padrão, né, em relação, né, às cores, tá, ok, do Bootstrap. Para botões não vai ser diferente, tá? Não vai ser diferente aqui, ok? Então, são dois estilos basicamente. O primeiro estilo que nós vamos ver aqui, né, com mais cuidado agora, vai ser este, né, com o texto cheio, né, o botão cheio aqui, né, e um pouco mais abaixo eu tenho o outline, né, aonde ele fica, né, o tom primário, por exemplo, na cor da letra, né, e na borda do meu botão. E a hora que eu coloco o mouse em cima, ele fica então primário e tem aí, né, o destaque da cor da fonte. Então ela está azul, a hora que eu coloco o mouse em cima, ela fica aí branca. A mesma coisa vale para as outras opções todas, tá? Com exceção do light aqui, tá bom? Vamos começar a ver esse daqui, né? E aí é importante que a gente deixe claro o seguinte, né? Olha, as classes que nós vamos ver para trabalhar com botões, elas podem ser utilizadas, né? Tanto na tag A, quer dizer, no hiperlink, quanto nos botões, né? Esse elemento button, né, do HTML já é mais específico do HTML5, né? Quanto nos inputs, né? Que já é tradicional no HTML, tá, ok? Então eu posso aplicar essas classes, né? Nesses elementos todos. Eu confesso para vocês que a gente vai utilizar muito nas nossas aulas, tanto nos hiperlinks, né? Quanto nos inputs, tá? Então a gente vai deixar aqui dessa maneira, tá bom? Neste caso aqui, olha, assim como aconteceu na classe, né, para alertas, que eu usava duas classes, né, para determinar, eu usava lá a classe alert, e aí depois eu escolhia qual que era a cor, alert primário, o botão vai ser a mesma coisa, eu vou usar simplesmente btn, e aí eu vou associar a esse btn qual que é a cor, né, de destaque que eu quero, tá bom? Então, para o nosso primeiro exemplo aqui, então repare que eu vou deixar somente container, não vou colocar o sistema de grid, né, um raw, call, não. Só quero para mostrar aqui, né, porque eu só quero demonstrar o conteúdo, né, eu não estou criando exatamente um site, então eu estou mostrando o conceito, tá? Então, neste caso aqui, olha, exemplo, tá? Então eu vou vir aqui, ó, exemplo, vamos colocar isso dentro de um parágrafo, né, porque fica melhor, tá? Então eu vou colocar aqui exemplo da aplicação, né, da classe btn, né, para estilização de botões, estilização de botões no Bootstrap. Tá? E aí nesse caso, eu vou colocar aqui um parágrafo. Tá? Vamos lá para o nosso primeiro. Deixa eu aumentar o zoom aqui, só para ficar melhor.
Então, o nosso primeiro vai ser aí sobre um hiperlink. Então eu vou usar a tag A, eu vou colocar aqui um href, tá? Eu não vou apontar isso para nenhum site, tá? Então eu vou deixar aqui simplesmente o hashtag, e aí eu vou deixar aqui um texto, então clique aqui, tá? E fecho a tag A. Então lembrando que ele vai produzir para nós, né, um link, um hiperlink normal, tá? Então é dessa maneira que fica. Tanto que a hora que eu coloco o mouse em cima, ele mostra para mim. Uma outra tag utilizada, a gente geralmente utilizamos muito nas aulas do PHP, foi o input, né? Então, no caso do input, a gente sabe que o input ele tem alguns tipos definidos, né? Então, por exemplo, aqui, deixa eu só quebrar aí o meu parágrafo, tá? Então, só para exemplificar, eu não vou fazer PHP, né? Mas eu quero deixar aqui separado numa linha diferente, tá? Quando a gente usa o input. Então, por exemplo, aqui, olha, digite seu nome, tá? Então, o que nós temos aqui? Eu tenho um input, onde o meu type, tá? Ele vai ser aí, tá? Do tipo text, tá ok? E aí eu tenho novamente um input, aonde, né, o type dele ele é submit, tá? E aí eu tenho um value, tá? Cadastrar, tá? Ou pesquisar, tá bom? Então vamos ter aqui dessa maneira, tá? Então neste caso, olha, só para mostrar exemplos, né, olha, da situação normal em relação aí, né, à utilização aqui. Então eu tenho um hiperlink normal, tá? E tenho, olha, uma caixa de texto, né, e tem um botão aqui, né, que vocês utilizavam muito aí, né, nós usamos muito nas aulas do PHP, tá? E aí, a ideia agora é estilizá-los, né? Esses dois exemplos aqui, né, para o Bootstrap, ok? Então, neste caso aqui, olha, eu já vou dar um Ctrl C, um Ctrl C aqui só para ganhar, né, um tempo, e vou deixar aqui, né, os exemplos aí prontos. Eu vou deixar 3 hiperlinks, né? Olha, clique aqui, né, ou aqui, né, ou ainda aqui, tá bom? Então, são 3 hiperlinks que eu estou criando. Neste caso, olha, como que eu faço a formatação? Como que eu aplico? Então, eu venho aqui, olha, class, tá? Eu vou colocar as duas classes, um btn, tá? E, em seguida, qual que é a cor que eu quero aplicar? Então, por exemplo, btn primário, tá? Então, vai ficar aqui dessa maneira este primeiro, né, hiperlink. Ele vai ser estilizado, olha, como botão, tá? Então é importante deixar claro aqui, ele manteve praticamente quase que na mesma linha, né, mas ele tem aqui, olha, preenchendo todos os cantos, né, e com as bordas levemente arredondadas, né. Então é importante deixar claro aqui, olha, o efeito que nós estamos conseguindo, né, com a aplicação direta, olha, da classe BTN. Ah, professor, mas você já fez isso aí, né? Utilizando outras classes. Sim, eu poderia vir aqui e utilizar outras classes do próprio Bootstrap para isso. Se eu vier aqui usar um BG primário, tá? Olha só, nesse segundo hiperlink aqui. Então repare que estou colocando ele dessa maneira, olha. Tá? E aí, né, eu quero que o meu texto fique branco, text white. Olha lá, tá? Mas, pô, professor, ele está com um espaçamento aqui, né? Tudo bem, eu posso vir aqui dentro e usar, né, o P, por exemplo, um P2, né? Eu vou dar um pad interno aqui, olha. Pronto. Estou conseguindo quase que o mesmo efeito, tá? E aí eu quero colocar bordas arredondadas. Embora eu não mostrei ainda, né, a classe Rounded, tá? Ela vai permitir que eu arredonde os cantos levemente. Pronto, tá? Consegui a mesma coisa, tá? Tenho aí o efeito de botão. Mas olha só quantas classes eu precisei utilizar. Né? Eu tive que usar a cor de fundo, eu tive que usar a cor da letra, eu tive que usar o espaçamento, né, do padding, que é o espaçamento interno, e arredondar os cantos. Tá? Então assim, repare que tudo isso feito com Bootstrap, mas precisaria ter feito tudo isso? Não, não precisaria, né?
Isso aqui só foi para demonstrar para vocês que eu poderia, a partir das classes que nós já vimos no Bootstrap, aplicar todos esses efeitos, né? Com exceção da classe Rounded aqui, que eu ainda não mostrei, né? A gente vai ter aí nas próximas aulas, né? A gente estudar melhor as classes utilitárias, né? Então a gente tem aqui ainda do Pad, do Margin, para a gente estudar com mais detalhe. Mas por enquanto, pessoal, acaba sendo muito mais simples eu vim aqui, olha. Simplesmente, se eu aplicar simplesmente BTN, né? Vocês vão perceber que ele já vai, olha, estilizar aqui o nosso componente. Tá? Ele está usando a cor preta, mas reparem, né, que ele já tirou aí o azul, né, e o sublinhado. Tá? Então, primeiro eu aplico o BTN e depois qual que é a cor de contexto aí que eu quero usar. Então, por exemplo, Success, né, para ficar aí nesse tom verde, tá? Então eu vou usar dessa maneira, tá bom? Outra cor aqui, tá? Então, um BTN aqui, tá? E eu vou usar aqui o BTN aí, Danger, tá? Então, olha só para ver como está ficando. Lembrando sempre, pessoal, que a gente pode, né, criar aí a nossa própria cor, tá? Então, nós estamos usando as cores do Bootstrap, mas, de novo, vamos imaginar que eu estivesse fazendo um site para o Centro Paula Souza, tá? Então, eu vou usar aqui o BTN, eu vou usar aqui um style, né, que eu vou colocar em linha mesmo, e aí eu vou usar aqui, olha, background color, tá? E aí eu vou usar aqui um RGB, tá? E no caso do Paula Souza, se não me falha a memória, ele usa em 155 no vermelho e zerado nos outros, tá? Então olha só a cor do Centro Paula Souza como que fica, tá? Vai ficar dessa maneira. Essa é a cor, esse é o vermelho do Centro Paula Souza, do logo, né, do Centro Paula Souza. Claro que, né, eu vou precisar, né, colocar a cor aí, né, branca, para poder chegar no que eu quero. Tá? Mas reparem que eu posso, olha, usar o botão. Por que eu mostro isso daqui? Porque vocês, né, inevitavelmente, daqui a pouco vão construir o próprio site de vocês, né? E aí tem as cores próprias, né? Então eu dou o exemplo sempre, estou fazendo um site para o Centro Paula Souza. Então esse é o vermelho do Centro Paula Souza, e não esse aqui do Bootstrap. Ou eu vou fazer um site para o Palmeiras, tá? Então esse verde mais claro é do Palmeiras? Acho que não, o verde do Palmeiras é um pouco mais escuro, tá? E assim por diante, pessoal. Então, né, se eu quero usar as cores padrão do Bootstrap, eu posso, sem problema algum, ou eu posso ter aí o meu próprio padrão de cor, tá? Então a gente pode tranquilamente utilizar, tá bom? Então nesse caso aqui, olha, eu apliquei as classes, né, de botões a hiperlinks. Isso aqui são simplesmente hiperlinks que podem ou não ligar outras páginas, tá? E aí, no meu segundo exemplo, tá, eu vou aplicar isso no input, tá? Nesse caso, eu não coloquei form, tá? Então, de novo, não é a ideia ainda simular isso com PHP, a gente vai deixar isso um pouco mais adiante, tá? Mas a ideia foi mostrar, olha, uma caixa de diálogo, né? Porque eu vou vir aqui, né, e fazer uma pesquisa do nome do aluno, né? E tem aqui um botão para pesquisar, um botão do tipo submit, que vocês provavelmente usam muito, né, nas aulas de PHP. Lembrando que o input, eu ainda tenho um input onde o meu tipo, ele pode ser reset, né? Quando eu uso aí para o botão limpar, tá? Então eu tenho aqui o limpar, e aí, olha, né, tenho esse sentido, né, para limpar, né, ou submit que faz o envio para uma página em PHP, né, ou uma página que uma linguagem de script vai fazer o devido tratamento, recuperar essas informações, ou eu limpo aí o conteúdo. Então, da mesma maneira, olha, eu posso vir aqui e colocar um class, tá? E aí nesse class eu vou aplicar, olha, da mesma maneira que eu apliquei aqui no hiperlink, né, eu posso aplicar também no botão. Então eu posso vir aqui e colocar um BTN, por exemplo, primário, tá? Olha só como que ele fica, tá? Então o mesmo tom de que foi aplicado no hiperlink, agora foi aplicado ao botão, tá? Então é importante aqui deixar claro, né, como que ele vai ser aplicado, né? Não importa se é hiperlink ou se é input, eu posso aplicar igual. No caso do botão limpar aqui, tá? Eu vou colocar aqui um BTN, né, e um BTN Danger, por exemplo. Danger não, a gente já usou o Danger. Vamos usar um warning aqui, tá? Para ele colocar aquele fundo amarelo. Tá? Então, estamos dessa maneira. Então, repare que a classe, né,
eu apliquei aqui justamente no hiperlink, que é o que nós utilizamos no input. Posso aplicar também lá, né, na classe do button, lá no elemento button do HTML, sem maiores problemas. Então, este é, né, o exemplo mais comum da aplicação de botões, tá? Em páginas aqui, né, HTML, tá bom? Só para finalizar o nosso exemplo, eu vou colocar aqui, tá? Porque a gente vai ter mais né, mais algumas classes aqui, tá? Então eu vou colocar exemplos, tá, da aplicação da classe BTN, e da classe, vamos colocar aqui, BTN Outline, né? E aí eu vou deixar um asterisco, ok? Por quê? Nós vamos fazer aqui outros tipos, né, de exemplos, tá bom? Nesse caso eu já vou quebrar uma linha aqui, né? E vou usar novamente a tag A, né? Com um hiperlink, não vai levar para lugar nenhum, né? E aí eu vou ter aqui, olha, simplesmente exemplo 1 e fecho, tá bom? Então estou aqui dessa maneira, exemplo 1, e aí só para ganhar tempo, um Ctrl+C, Ctrl+V aí, só para ganharmos, né, um tempinho. Exemplo 2, exemplo 3, né? E estaremos dessa maneira, tá? Diminuindo o zoom, estamos assim. Por que eu estou mostrando? O outline, né, é este exemplo aqui embaixo, né? Ele vai ser utilizado, né, justamente, né, nessa possibilidade. Okay? Eu quero que ele pegue somente na borda, né? O meu texto ele tem esse efeito do hover, né? A hora que eu coloco o mouse em cima. Então, como que eu vou aplicar aí, né, nele? Tá bom? Então, neste caso aqui, olha, também, né, vou usar um class. Vamos aumentar aqui o zoom um pouquinho, tá? Então, neste caso aqui, olha, também BTN, mas agora é um BTN Outline traço primário, tá? Então ele vai ficar aqui dessa maneira, olha, o contorno fica o azul, tá? E a hora que eu coloco o mouse em cima, ele fica dessa maneira. Então, a classe é a mesma, né? Com a diferença que agora a classe é a mesma não, né? As cores são as mesmas, o efeito desejado é o mesmo, mas a gente usa o outline. Então ele fica com esse fundo branco aí, né? No nosso texto, tá bom? E aí, né, o resultado vai ser esse daqui. Então, só para aplicar, olha, vamos usar aqui o BTN, agora o BTN Outline, e aí eu vou usar o Dark, tá? Para mostrar esse tom cinza, tá ok? E aí, olha, né? Então essa é a ideia, né? Esse cinza escuro. Aqui para o nosso exemplo 3, a gente vai criar outros exemplos, né? Porque uma vez que eu entendi, né, agora eu posso seguir. Reparem, pessoal, que aqui, olha, ele aplicou na tag button, né, no elemento button aí do HTML. Né? O button é a mesma coisa do input, né, mas no caso do button, né, o type aí ele pode ser, né, button, tá, quando ele não tem nenhuma ação, e aí eu vou definir essa ação via JavaScript, né, ou submit ou reset. Né, o input, tá, e o button é parecido. Né, a intenção do botão é ter o elemento botão, onde eu tenho ali, né, uma ação que vai ser executada, e o type aí são os 3 types que eu teria no input, né, o reset para limpar, submit para enviar, né, e no caso o button onde ele não tem uma associação. O input ele ainda tem mais 15 outras opções, né, o input do tipo text, input do tipo check, aí não, aí a gente depois tem uma outra estilização, né, mais específica para isso, que a gente vai ver mais aqui embaixo, quando a gente for trabalhar com forms, tá bom? Então, por enquanto, hoje só botões, né? Então, só para a gente passar aqui, né? Vamos lá. Então, passamos aqui o outline. E aí, no próximo exemplo, a gente vai ter lá, olha, em relação ao tamanho dos botões, então basta eu adicionar, né, a classe, né, btn-lg, né, então ele deixa o meu botão aí no large, né, ou btn-small, que ele fica menor. Depende da página que eu estou querendo fazer. Eu ainda tenho esse block level, né, onde eu adiciono a classe btn block, né, e ele vai pegar aí um botão, né, com uma largura aí, né, full without, né, ele pega toda a área disponível da minha tela, tá?
Então é importante mencionar isso aqui. Vamos exercitar, vamos mostrar aqui, né, nos nossos exemplos. Então eu vou criar aqui um exemplo 4, tá, que eu vou usar aqui mesmo, tá bom? Então, de novo, eu vou aplicar a cor que eu quero, tá? Então vamos supor aqui, olha, BTN, por exemplo, Dark apenas, tá? Então olha só como que ele vai ficar, né? A mesma coisa vai acontecer aqui, tá? BTN Dark apenas, tá? Então fica aqui dessa maneira, tá bom? Ambos. Aqui eu vou adicionar a classe BTN traço LG de large, então repare que ele vai ficar maior, tá? E aí aqui eu vou colocar um BTN traço SM, tá? Menor. Onde que isso é interessante, pessoal? Né? Principalmente quando eu estou fazendo um site onde eu sei que ele vai ser acessado ali, né? A gente já sabe, a gente já demonstrou isso, a gente já conversou isso nas primeiras aulas de PHP, né? O acesso à internet hoje em dia ela é muito maior pelo próprio celular do que pelo computador, né? Então faz mais sentido eu ter, né, uma área maior de destaque aqui, né? Facilita, né, no touch ali do celular, tá? Então o BTN Large ele aumenta um pouquinho, nada exagerado, né? E aí, né, o BTN Small ele deixa, né, num tamanho menor aí, tá? Então, reparem que eu mantenho as classes, né, escolho a cor, se seria aí outline ou não, né, e adiciono o LG, tá? E aí, por fim, eu vou ter outro botão, tá, que vai ser aqui, eu vou usar ele como hiperlink também, não vou usar como botão, não. Então, eu venho aqui, a href, não vai apontar para lugar nenhum, tá? Então clique aqui e fecha a tag do A, tá bom? Então, aparecendo na linha de baixo, eu vou colocar aqui um class, tá? BTN aí, por exemplo, info, que a gente não tinha utilizado até então, então olha só, tá? E BTN -block, ele vai pegar toda a área disponível, né, que eu tenho. Então, nesse caso, ele está dentro de um container, né? Então, ele pegou toda a área disponível. Então, okay? Se ele estivesse dentro de uma coluna, né, ele sempre estaria limitado à largura máxima da minha coluna, tá? Então, é importante aqui deixar isso claro, né, para todos, ok? E ainda tem, pessoal, né? Vamos só continuar aqui, ok? Então, esse foi o BTN Block, tá? Então, ele pegou aí toda a área disponível. A gente vai ter algumas outras opções, né? Quando ele vem desativado, né? Por algum motivo aí, eu quero mostrar ele como desativado, tá? Então basta adicionar a classe disable, né? Esse disable não é, né, de botões, na verdade é uma classe, depois a gente vai estudar ela melhor, né? Depois, tá? Mas basicamente ele deixa o botão desabilitado, eu não consigo clicar sobre ele. Enquanto que o active, né, ele vai aparecer com o botão pressionado. Então, só para vocês terem uma ideia, olha, se eu clico, né, e pressiono ele, ele está, né, pressionado aqui. Né? Ou se eu coloco o mouse em cima, olha, repare que o verde fica um verde mais forte, ou o danger fica um vermelho mais forte. A mesma coisa acontece com todos os outros. Né? Se eu quero que ele apareça dessa maneira, né, basta adicionar a classe active, tá, para aparecer, ou ainda a classe do disable, quando eu quero que ele apareça desabilitado. E aí eu não consigo clicar sobre esse botão. Tá? De repente eu estou numa tela, né, num formulário, e aí eu tenho lá a opção de salvar e excluir, mas eu quero deixar, por exemplo, excluir aí desabilitado. Então a gente faz dessa maneira, tá bom? Então ficamos assim. E aí a gente vai ter algumas outras opções. Isso aqui é bastante interessante, pessoal. Né? Já num uso um pouco mais avançado, né, do PHP, né? Quando a gente faz um uso de jQuery, faz um uso de Ajax, né? A gente usa desses spinners, né? O que é esse spinner? Nada mais é do que essa bolinha que está girando aí, tá? Então é um GIF isso, tá? Primeiro, é um GIF, tá? E aí eu posso tranquilamente, olha, trabalhar isso dessa maneira. Aqui, olha, a gente acaba tendo um sentido mais prático, né? Mais adiante, né? Bem mais adiante, a gente deve construir exemplos dessa maneira, onde eu vou colocar aqui, né? Eu vou fazer aparecer, né, esse speeding quando eu precisar fazer um cadastro, né? E aí eu não quero dar um refresh na página, então a gente vai usar Ajax, tá? Então, para utilizar isso, primeiro que
Aí eu vou precisar usar botão, tá? Já não dá mais para fazer isso com input, tá ok? Então nesse caso tem que ser botão, tá? Então a ideia do button, né, do HTML foi justamente para esse sentido, eu usar aqui imagens dentro de botões, tá? Então neste caso aqui, olha, basta adicionar, né, um span, né, uma tag span, adicionar a classe spinner border, né, spinner border sm, tá? Então justamente em relação ao tamanho dele. E aí ele vai aparecer dessa maneira. Posso ter um texto, tá? Que aí eu vou colocar após o span. Posso usar aí, né, eventualmente, né, o disable aí, né, quando eu quero que ele fique desabilitado, ou ainda, né, um outro tipo aqui que seria o grow, tá? Pessoal, um pouco mais abaixo, né, eu vou deixar para um outro momento para a gente estudar, olha, tá aqui a parte de spinners, né? Então depois, num outro momento, a gente vai vir estudar esses spinners. A gente tem um uso dele já numa programação um pouco mais avançada, né, onde vamos utilizar isso, né? Com o PHP, quando eu quero que ele busque aí algo no meu banco, né? De um modo aí, tá? Vamos colocar assim, um modo que ele não faça refresh. A gente usa, né, do Ajax, do jQuery aqui junto, tá bom? Então essa foi a aula de botões, né? Que nós, né, teríamos aí para este momento, né? Então repare que a utilização de botões ela é bem simples, tá? E aí, né, podemos utilizá-la normalmente aqui, né, dentro do que nós já estávamos acostumados, né, e aí depois a gente vai, né, melhorando também com o uso da tag button, tá bom? Então estes foram os nossos exemplos construídos, tá, para essa explicação, tá bom?